O que é a natureza? A natureza são duas energias agindo em conjunto. Feitas nos primórdios da deformação da planície racional, essas duas vidas poderosas, o elétrico e o magnético, quando desenvolveram suas consciências, passaram a governar essa parte material da deformação da planície racional. Que nesse governo estão os elementos de sua dedicação maior, os seres humanos. Então essas duas energias, em conjunto, passaram a governar a humanidade. Governando desde a sua geração até a sua transformação, para voltarem a serem gerados de novo, morrendo de uma forma atrasada, e fazendo nascer numa forma mais adiantada, mais lapidada. Assim é a natureza. A ação conjunta desses dois poderes máximos, nessa deformação material, regendo a humanidade em sua geração e evolução. Que nessa evolução, aprontou todos para a fase final da evolução humana, a fase racional. Para que na fase racional, a sua humanidade evoluída, pronta, venha desenvolver o raciocínio e deixar essa deformação material. Mas, não simplesmente assim. Antes carecendo de muito jeito, e muitas explicações do racional superior, para convencer a natureza de que a fase racional não está lhe tomando seus feitos, ou os seus direitos sobre os seus feitos, mas que se trata, na verdade, do propósito de tudo ter sido arranjado como foi. E que tudo faz parte do mesmo natural, da mesma origem, tudo e todos, vidas originárias do mesmo mundo, o mundo racional. Então, com muito jeito, muito agrado e respeito, o racional superior apresentou à natureza, a cultura racional, os livros Universo em Desencanto, que é o meio pelo qual os seus feitos vão desenvolver seus raciocínios, e vão deixar de habitar a deformação, e vão passar a habitar o mundo do seu verdadeiro natural, o mundo racional. E assim, o racional superior passou a chamar a cultura racional de cultura da natureza, passou a chamar os livros racionais de livros da natureza. Porque veio a fase racional assumir o governo do desenvolvimento do raciocínio da humanidade, humanidade essa, feita e evoluída pela natureza, há milhões de milênios. Então tinha, e tem que ter mesmo, esse respeito, esse jeito gentil nessa mudança de fase, nessa mudança de regência. Por isso tem esse período de transição, de um governo para o outro, que é um tempo natural para o ajuste das coisas da forma menos pior possível, porque a natureza é formada pelo elétrico e pelo magnético. E o magnético pesa nas decisões da natureza, porque ele tem seu jeito magnético de ser. E se ele se contrariar, ele complica seriamente tudo, mundialmente. Por isso, as muitas falas do racional superior, pedindo muito gentilmente à natureza, que leve os livros Universo em Desencanto em mãos de todos. Porque nesta fase de transição, a natureza segue sendo soberana no encaminhamento da humanidade. Assim fala, muitas vezes, o racional superior. Assim falou o racional superior em meados dos anos 80. E por isso, dentro de pouquíssimo tempo, o mundo inteiro entrará em forma da natureza, por a fase natural da natureza ser racional, e quem rege todos os seus feitos é a natureza. E de forma que, dentro de pouquíssimo tempo, o mundo inteiro com os livros da natureza nas mãos, os livros de cultura racional, que é a cultura da natureza, a cultura racional, a cultura do raciocínio, do mundo racional. E por essa razão, dentro de pouquíssimo tempo, o mundo inteiro com o livro nas mãos, por tudo ser evolução natural da natureza, dona de todos esses feitos que existem, e de tudo que existe. Então, quando a gente está estudando essas passagens, essas mensagens, a gente não interpreta o que está ali ao pé da letra, mas vê ali a solicitação respeitosa do racional superior à natureza, para que ela, nesse período de transição, que faça uso de sua soberania, e leve os livros do desenvolvimento do raciocínio, em mãos de todos os seus feitos. Para que assim a humanidade seja favorecida, seja racionalmente beneficiada com essa ação, neste momento de transição. Então, foi feito esse pedido, é feito sempre esse pedido, porque está registrado e válido esse pedido do racional superior à natureza, até os dias de hoje. Mas, infelizmente, esses milhares de pedidos registrados na cultura racional ainda aguardam serem atendidos. Porque se a natureza quiser, ela pode fazer, porque ela tem poder para isso, para facilitar tudo para todos, nessa mudança de fase, para o ingresso da humanidade nesse terceiro ciclo da vida, o ciclo da energia racional, para o desenvolvimento do raciocínio de sua humanidade. Então, tem as milhares de citações do racional superior à natureza, por ter sido dado a ela o governo da humanidade, mas que agora vai deixar o seu governo,
para se tornarem vidas autônomas racionais. Então, vidas que foram feitas pela natureza, que agora, com o desenvolvimento de seus raciocínios, serão desvinculadas do elétrico e do magnético, e serão transformadas em vidas eternas racionais, para virem a se tornar habitantes do mundo racional. Salve!